Então você tem sua empresa aberta e resolve contratar um funcionário, certo? Só que esse é um momento delicado, eu sei. Porque geralmente as pessoas sabem quanto mais ou menos vai pagar de salário para esse funcionário, até porque não é esse mérito que eu quero falar, sobre o salário, quanto que você vai pagar para esse funcionário. Mas a maioria das pessoas não tem ideia quanto que vai pagar de tributos incidentes sobre esse funcionário e os benefícios, como por exemplo o 13º e férias. Então quanto que esse funcionário vai custar no fim das contas sobre um determinado salário para essa pessoa, para essa empresa, certo? É sobre isso que eu quero falar. Meu nome é Eduardo de Carvalho, da Unicontab Digital, e o seguinte, olha, para nos ajudar a fazer esse cálculo, eu vou colocar uma planilha aqui na tela para a gente ver como é que funciona as diferentes tributações nas diferentes tipos de empresa. Mas antes, duas explicações. Primeiro essa. A gente vai focar aqui não nos benefícios do tipo vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, que isso são benefícios que dependem ali mais fáceis de você calcular. O vale-transporte tudo bem, independe de sindicato, mas vai lá, plano de saúde, vale-refeição, depende de ter empresa que paga, empresa que não paga. E a complexidade maior está sempre nos tributos e também trazer o valor de 13º e férias, como que funcionam esses cálculos que você gastaria, certo? Então a gente vai focar nisso, tributos, 13º e férias basicamente, e até rescisão, aviso indenizado, entre outros, certo? O segundo ponto, dizer aqui que os custos, os tributos que incidem sobre o salário que você vai pagar para esse funcionário, ele tem diferenças dependendo do tipo de tributação da qual a sua empresa faz parte. Então nós vamos falar principalmente daqueles três: MEI, Simples Nacional, Presumido e Real. 4 aqui, né? MEI, Simples Nacional, Presumido e Real. Só que, assim, se você notar no MEI, quando você contrata um funcionário pelo MEI, e sim, o MEI você pode contratar até um funcionário, ele tem um tipo de tributação. Se sua empresa é do Simples Nacional, ele tem dois tipos de tributação, porque no Simples Nacional tem 5 tabelas diferentes. Então a tabela 1, 2, 3 e 5, ela tem uma tributação toda igual, elas possuem tributações todas iguais. Só que se você tem uma empresa do Simples em que é do anexo 4, a tributação é ligeiramente diferente, a gente já vai chegar lá. E por final, as empresas do lucro presumido e real, que tem a tributação praticamente igual ali, certo? Então, MEI, Simples Nacional, quando do anexo 1, 2, 3 e 5, Simples Nacional do anexo 4 e, por último, presumido e real, certo? Então tem tributações diferentes, isso que eu quero que você entenda. Dito isso, vamos à planilha. Então olha aqui, olha só. Primeiro ponto que a gente tem que entender, aquilo que eu estava dizendo a você, olha, cada coluna aqui, olha, MEI, Simples Nacional, quando tributados pelos anexos 1, 2, 3 e 5, Simples Nacional, quando tributada pelo anexo 4, e lucro presumido e lucro real, que é um outro tipo de forma de tributar a empresa, certo? Então, dependendo do seu caso, você olha a coluna que te pertence. Por que eu digo isso, né? Essa planilha vai ficar disponível para você. Então, se você já é cliente aqui da Unicontab, só entra em contato conosco que a gente te fornece. Mesmo você não sendo cliente aqui da Unicontab, entre em contato conosco pela nossa área comercial. Vou deixar aqui os contatos aqui embaixo que o pessoal vai te dar também aí sem custo nenhum, certo? Então vamos lá, ó. Por exemplo, aqui a parte laranja, que geralmente o pessoal quando utiliza a nossa planilha já sabe, a parte laranja é a parte que dá para preencher, as outras não dá. Então, basicamente a gente vai preencher dois campos, o valor do salário e se você quer também que calcule os custos de rescisão ou não. Já chego lá. Eu vou dizer por enquanto que não. E por que isso? Primeiro ponto que a planilha já me deu, olha só. Se fosse pelo MEI, o gasto mensal dele, que você vai ter todo mês mesmo, então sobre 2.000, você tem lá um FGTS de 8%, o INSS patronal de 3%, no mês você tem o INSS patronal de 3%, que você gasta do bolso. Estou falando o gasto do ponto de vista da empresa e não do funcionário, tá certo? Então tem R$60 aqui. Se fosse do Simples Nacional, seria só 8%, olha que interessante, no Simples não tem INSS patronal, aqueles do anexo 1, 2, 3 e 5. Já no anexo 4 tem 8% e vai ter, olha a diferença principal é essa, aqui quem é tributada pelo anexo 4, ela tem um INSS patronal de 20%, ou seja, então tem mais 400 que você vai ter que tirar do bolso, e um RAT de 1 a 3%, certo? Eu coloquei 1%, você vê, notar então aqui a parte laranja que dá para preencher, principalmente você preenche aqui, como padrão deixei 1%, porque a maioria é de 1%.
Mas se você quiser mudar, você coloca aqui 2 ou 3%, você brinca aí da maneira que quiser. Vou deixar 1% aqui, certo? Então no Simples Nacional do anexo 4, ele já tem 2 custos a mais, ó, já deu um total 2.000 mais esses custos extras de 2.580, valores que você gasta aqui na parte verde mensalmente. Já no lucro presumido e real, tem um custo a mais aqui de 5,8 de outras entidades. Você vai notar ó, que no presumido e real em relação ao anexo 4 é quase a mesma coisa. Só outras entidades que entra mais aqui. Ó. Essas outras entidades também depende da CNAE. A maioria de 5,8 por isso que a gente deixou, mas tem casos que é 4,5, 6 ponto alguma coisinha. A gente deixou 5,8 aqui direto. Vai te servir da mesma, mesmo que você não saiba, vai te servir porque está na média. Então vai lá, deu um total de 2.696. Note, por isso que ninguém quer muitas vezes ir para o presumido e real. Só da parte trabalhista que você gasta com seus funcionários registrados é muito mais. Olha só, nós estamos falando quase de 26,80% a mais. Então deu um total de 2.696 no presumido e real. Sendo que no Simples, ó, 2.160. É muito mais barato no Simples, se não for do anexo 4. Se for do anexo 4, ainda é mais barato, porque não tem outras entidades, mas é quase chegando já no presumido, certo? A gente separou por valores mensais, diferente dos valores anuais, porque para você calcular o custo com seus empregados, as pessoas confundem isso. Ah, então é isso que eu vou gastar? Então acabou a vida. Não, não acabou. Porque você tem que ir lá chegar no fim do ano, concorda? Pagar o 13º salário, férias desse funcionário uma vez por ano também, certo? Fora isso, sobre esse 13º incide INSS, incide o FGTS, outras entidades dependendo do caso, incide os mesmos tributos aqui dos mensais, certo? Só que você gasta de maneira anual. Então o que é o ideal fazer? Trazer, por mais que eu gaste anual, 13º, por exemplo, o ideal é que traga isso para você guardar esse dinheiro mensalmente, para que não chegue no fim do ano, por exemplo, e te pegue com susto. Aí, eu não tenho caixa para pagar o 13º desse funcionário. Então a ideia é que a gente traga tudo isso para mensal, e enquanto aqui em cima você tira do caixa mensalmente, esse de baixo, o ideal é que você guarde mensalmente, porque é muito mais fácil você guardar dinheiro mensalmente do que chegar no fim do ano e ter que desembolsar um baita valor, certo? A mesma maneira com as férias. Então, vai chegar num determinado valor, você tem que desembolsar um valor a mais. Então, a prudência de organização é que guarde mensalmente, por isso que a gente já trouxe tudo aqui, já está calculado. Apesar de estar escrito anual aqui, tudo isso, todos esses valores são valores mensais, que ó, valor a guardar aqui. Você tem que depositar, deveria pelo menos depositar numa conta à parte sua própria, para que quando chegue no momento você só tira dessa conta e paga sem estresse nenhum, certo? Então, o que eu tenho de valor anual aqui? Ó, bastante coisa. Então, 13º, 1/12, claro, é um salário a mais 13º. Se eu quero trazer valor mensal, eu divido por 12, aqui 1/12. FGTS sobre ele também já está calculado, então as férias também estão aqui, ó, tudo calculado, FGTS das férias, INSS patronal sobre as férias quando tem, e ele vai te dar tudo certinho. Só basta você identificar em qual forma de tributação sua empresa está cadastrada. Então, se for do Simples Nacional, novamente aqui R$420, pouca coisa menos, né, em comparação com os outros. Então, a ideia é que se sua empresa fosse do Simples para um empregado que ganhasse R$2.000, que você pegasse R$420 e depositasse numa conta à parte. Da mesma maneira das outras aqui. Se fosse no anexo 4, 505. Se fosse do lucro presumido, 528. Se fosse do MEI, esse único funcionário, R$431. Também, para finalizar o vídeo, ele tem uma terceira coluna aí sim da rescisão. Tem gente que gosta de fazer isso. Os custos de rescisão, importante explicar que ela é mais complexo, certo? O custo de rescisão, que eu digo o a mais, o aviso indenizado, por exemplo, que está aqui, tá vendo? Sobre esse aviso indenizado, você vai ter um 13º, 1/12, o aviso indenizado é quando você resolve mandar esse funcionário embora e que você não quer nem que mais ele trabalhe lá. Ah, mas pô, então naquele momento da rescisão existe uma complexidade que merece um vídeo para isso, mas aqui vai te ajudar muito. Então se você colocar aqui em cima assim, ó, vou colocar assim aqui, ele vai te ajudar a trazer valor mensal, tudo isso que você tem que guardar a título de rescisão desse funcionário, sim? Para que amanhã ou depois eu quero mandar essa pessoa embora, eu não preciso ficar... Isso acontece muito, tá? A pessoa fica com o funcionário, com o empregado lá, porque não tem dinheiro para mandar ele embora.
Então, se por prudência você for organizado, interessante é que você já guarde esse valor. Ó. Aqui, se fosse pelo MEI, interessante que além de guardar R$ 431 para os gastos anuais de 13º, você pode pôr tudo numa conta só, mas é importante guardar. Para o 13º do fim de ano, férias e tal, ali que acontece anualmente, para não te pegar desprevenido, é interessante que você guarde aqui de rescisão, olha lá, ó, mais R$ 308. Amanhã você não fica à mercê, né? Você simplesmente, quero mandar embora, eu mando. Não tá legal, aqui já tem multa do FGTS no momento da rescisão, tá vendo? Se fosse pelo MEI, daria R$ 308. Pelo Simples Nacional também 308 e assim tudo igual, porque é mais fundo de garantia aqui que incide, certo? Então por isso que meio que os valores são iguais. Então isso é para título de rescisão que eu aconselho que você guarde também. Um detalhe aqui, tá vendo que tem uma partezinha laranja do aviso proporcional indenizado? Então é o seguinte, a cada ano que esse funcionário trabalha na empresa, ele, além do aviso indenizado, é um salário a mais, certo? Se eu quero mandar essa pessoa embora agora, ela recebe um salário a mais como indenização no momento da rescisão. Então aqui ele está trazendo um 12avos, né? Tu lembra? Tudo trazendo ao mês. Então um 12avos desse salário a mais. Aqui não tem como eu saber, né? Vou ficar 1 ano, 2 anos, não tem como eu prever isso. Só que de repente você pode trabalhar com 2 anos, ó. Se eu colocar 2 anos, ele já vai me dar 33, vai me dar alguma coisa. Aqui também 2 anos, aqui 2 anos, aqui 2 anos. A gente deixou isso livre para você brincar aí. Se você tem uma rota de, que geralmente o funcionário fica 1 ano, então 1 ano. Então a cada 1 ano aqui do aviso indenizado, isso que eu quero dizer, desse segundo aviso indenizado, tá? Que é aviso proporcional indenizado. A cada 1 ano que esse funcionário fica na empresa, ele tem direito a 3 dias de aviso indenizado, fora o aviso indenizado normal, que a gente chama de aviso proporcional. Certo? Então, a cada 1 ano. Então, se ele ficar 2 anos, ó, ele vai ter direito a 6 dias. Já está calculadinho aqui para você. Ó. Isso limitado a 20 anos. Bateu 20 anos, ele não tem mais isso. Então, se você colocou 22 anos aqui, você pode ver que ele vai ser sempre a mesma coisa, já está até isso trabalhado, mas você não vai trabalhar com a previsão de 20 anos. Né? O ideal é que você trabalhe, sei lá, com 2, com 3 anos, da maneira que você achar melhor. Eu vou colocar 1 ano, tranquilo, até porque isso não vai, ó, R$16 ou 33, lá na hora você vai ter um caixinha. Por mais que, vou trabalhar com 1 ano, mas eu mandei ele embora em 3 anos. Bom, 3 anos vai dar R$50, então não vai ser isso que vai matar o seu caixa para você tirar lá, porque você não guardou esse dinheiro, certo? Então, no fim das contas, total que deve guardar, esse total que deveria guardar pelo menos, ele é a soma do anual, 431, mais a previsão de rescisão, 308, deu 740. Esse valor de 740 todo mês você deveria guardar. Então, mensalmente você gasta 2.220, mensalmente você tira do caixa 2.220 e mensalmente você transfere para uma conta à parte, R$740 se fosse pelo MEI, esse empregado, esse funcionário de 2.000. Pelo Simples Nacional, 728. Pelo Simples do anexo 4, 814. Pelo lucro presumido real, 836. Sim? No fim das contas, o totalzão entre o que você gasta mensalmente, o que você deveria guardar, o que você gasta, né, anualmente, querendo ou não, o que deveria guardar, mas você vai acabar gastando. E uma possível rescisão daria 2.960 no MEI, de 2.000, 2.960, no Simples anexo 1, 2, 3 e 5, 2.880, de 2.000 para 2.880, e assim vai, de 2.000 para 3 no anexo 4 e no lucro presumido 3, que é como o lucro presumido é caro, 3.500 presumido e real, R$3.532. Isso equivale a dizer, isso se você calcular a rescisão, tá? Sério. Isso equivale a dizer aqui, ó, que, por exemplo, no Simples Nacional, que a maioria das empresas fazem parte, que de 2.000 vai para 2.888, ou seja, 44% a mais em relação a 2.000, o custo desse funcionário. 44% a mais sobre os R$2.000. Se fosse pelo presumido, 76% a mais em relação aos 2.000, no presumido e real. Pelo Simples, no anexo 4, 69% a mais, né? É um valor razoável aí, tá certo? No mais era isso. Se eu tirasse a rescisão, olha que interessante ficaria, colocasse não aqui, ó, ele zeraria toda a parte de rescisão e aí ficaria só os 29%, né? É porque rescisão, assim, esses custos aqui que vale mencionar é quando você manda o funcionário embora, né? Praticamente, o FGTS, por exemplo, a multa do FGTS. Você só tem essa multa quando você manda ele embora, por isso que todo mundo não prevê isso, né? Mas eu, como prudência, eu calcularia isso muito tranquilamente, certo? Pessoal, por hoje é isso que eu queria falar. Muito obrigado e até a próxima.